Olá, prontos para mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é total num assunto, olha, quentíssimo para quem está mirando medicina lá em Santa Catarina. O edital do vestibular de verão 2026 da ACAF. Acabou de sair. Saiu agorinha. E é um momento chave, né? Para muita gente. A ACAF, para quem talvez não conheça tão a fundo, é a Associação Catarinense das Fundações Educacionais. É ela que organiza esse processo unificado. E medicina, bem, nem precisa dizer, né? É o curso mais concorrido. Cada detalhezinho do edital vira ouro. Exatamente. E por isso nossa conversa hoje vai ser em cima do documento oficial mesmo, tá? O que a própria ACAF publicou. A ideia é destrinchar os pontos cruciais. Datas, quem participa, quantas vagas, a taxa, como é a prova, enfim, tudo que quem tá nessa jornada precisa saber. Bora lá então? Vamos abrir essa caixa? Para começar do começo mesmo, ACAF no vestibular. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, a ACAF é tipo a grande maestrina dessa orquestra. Ela cria e aplica uma prova só, de medicina, que vale para um monte de faculdade importante em Santa Catarina. Em vez de cada uma fazer a sua, elas se juntam. É um sistema unificado. O que eu imagino que facilita por um lado, mas talvez complique por outro. Tem os dois lados, com certeza. Para quem vai fazer a prova, é mais prático, né? Uma inscrição, uma taxa, um estudo focado e você concorre em vários lugares ao mesmo tempo. Menos viagem, menos gasto, menos estresse de fazer várias provas diferentes. Ah, isso é bom. É ótimo. Só que, ao mesmo tempo, junta todo mundo que é muito bom num lugar só. A competição fica, assim, super concentrada. Geralmente, nota de corte vai lá para cima, exige um preparo, olha, de altíssimo nível. É eficiente, sim, mas puxado. Entendi a dinâmica. E para esse vestibular de verão, agora 2026, quem está participando? Quais são as instituições? O edital traz uma lista, são 10 instituições para medicina nesse ciclo e tem nomes bem conhecidos lá no estado, viu? Vamos ver então. Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Unidave. Centro Universitário de Brusque, a Unifeb. Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Isso. Universidade da Região de Joinville, Univille. Universidade do Oeste de Santa Catarina, Unoesc. Universidade dos Planaltos Catarinenses, Uniplac. Universidade do Contestado, UNSC. E a Universidade Comunitária da Região de Chapecó, a Unochapecó. Ufa, é gente, hein? É, bastante. E cobre bem o estado, né? São instituições com perfis diferentes, em várias regiões. Isso é interessante para o candidato. Fazendo uma prova só, ele está, na verdade, mirando um leque de opções. Cidades diferentes, estruturas, até talvez focos um pouco distintos, embora seja medicina em todas, claro. Claro. E o total de vagas, somando essas 10 todas? Olha, para este ciclo de verão 2026, o edital fala em 443 vagas para medicina. 443? Assim, de cara parece um número bom, mas pensando que são 10 instituições e a procura por medicina é o que é... Pois é, aí a gente tem que pôr em perspectiva, né? Se dividir por 10 dá uma média ali de 44 por lugar. Mas nem deve ser igualzinho para todas. Algumas devem ter mais, outras menos. E o ponto-chave é: compara essas 443 vagas com a quantidade de gente que sonha com medicina e vê a ACAF como, tipo, a chance. A relação candidato por vaga costuma ser altíssima. É briga de foice mesmo. Cada vaga é muito, muito disputada. Faz todo sentido. E para entrar nessa briga, o primeiro passo é não vacilar com o cronograma. Que já está correndo, né? E os prazos são apertados. Apertadíssimos. O edital saiu dia 1º de setembro, agora 2025. E as inscrições abriram no mesmo dia. E fecham quando? O prazo final é 29 de setembro. Agora, ou seja, menos de um mês para se inscrever. Quem está ouvindo a gente e ainda não fez, olha, tem que correr muito. Já está acabando o prazo. Correr mesmo. E não é só preencher lá o formulário, né? Tem a taxa. Fundamental, a inscrição só vale mesmo depois que o pagamento da taxa é confirmado. E para pagar, o limite é um dia depois do fim das inscrições.
30 de setembro. E quanto custa essa brincadeira para o ciclo 2026? O valor definido no edital é de R$ 370. R$ 370. É, um valor bem significativo. E tem chance de isenção, alguma política para baixa renda, algo assim? Esse é um ponto que, olha, chama muito a atenção. O edital é bem direto nisso. Não há previsão de isenção para essa taxa. Ponto final. Não há isenção? Nossa, isso é pesado. O que significa na prática? Tem que pagar os R$ 370. Se a gente compara com outros vestibulares pelo Brasil, né, muitas universidades públicas, federais, estaduais têm programas de isenção, total ou parcial, baseados na renda. A CAF não ter isso se destaca. Vira uma barreira financeira, sim. Para famílias com menos grana, pode pesar bastante. Dificulta até a tentativa de concorrer. E levanta perguntas, né? Por que será que não tem? Será que tem a ver com a natureza das instituições? Elas são comunitárias, privadas? Pode ser. O sistema CAF envolve muitas fundações educacionais comunitárias, algumas são privadas mesmo. O modelo de financiamento é diferente das públicas, que usam mais verba do governo para bancar isenções. Então pode ser que a estrutura financeira delas influencie essa decisão. Mas para o candidato, o efeito é esse, um custo alto logo de cara. Exige planejamento financeiro e talvez aumente a pressão, né? Já que o investimento inicial não foi baixo. Um ponto bem crítico esse, sem dúvida. Bom, passou a inscrição, pagou a taxa. O que vem depois? O que o calendário diz? Aí a ansiedade muda de foco, né? Passa a ser onde eu vou fazer a prova. A divulgação dos locais de prova está marcada para acontecer a partir do dia 17 de outubro. É super importante conferir isso direitinho assim que sair. E o dia D, a data da prova mesmo? Marcada para um domingo, dia 2 de novembro de 2025. Esse dia vai estar circulado de vermelho em muito calendário por aí. Imagino. E depois da prova? Gabarito, resultado, como funciona? A CAF costuma ser rápida nisso. No dia seguinte mesmo, segunda-feira, 3 de novembro, a partir das 10 da manhã, já sai o gabarito preliminar. Preliminar, quer dizer que pode mudar, tem recurso. Exato. Normalmente eles abrem um prazo curtinho para a galera analisar, né? Candidatos, cursinhos, ver se tem alguma questão esquisita, algum erro no gabarito. Se acharem algo, podem entrar com recurso. Bem fundamentado, claro. Aí a CAF analisa tudo e publica o gabarito oficial. E quando sai esse oficial, o definitivo? A previsão é para o dia 10 de novembro, uma semana depois do preliminar, a partir das 4 da tarde. Esse é o que vale para corrigir as provas. E a lista final? Os aprovados, quando sai? A previsão é que o resultado final seja divulgado até o dia 27 de novembro. Ou seja, menos de um mês depois da prova, quem passou já vai saber. É um processo até que rápido, né? Considerando que tem que corrigir milhares de provas objetivas e redações. Um cronograma bem amarradinho, então. Agora vamos focar na prova, o que a pessoa vai encarar lá no dia 2 de novembro. Como é essa avaliação? O edital explica a estrutura. Basicamente são duas partes. Uma prova com 63 questões objetivas. De múltipla escolha. Certo, 63 objetivas. E? Uma redação. Ah, redação, clássico de vestibular de medicina, né? Sim, é um formato bem comum, tenta avaliar as duas coisas, o conhecimento que a pessoa acumulou nas matérias e a capacidade dela de escrever, de argumentar, de organizar as ideias. As objetivas testam mais a base, a rapidez, a interpretação. A redação vai para outras habilidades, comunicação, coesão, domínio da língua e geralmente a capacidade de pensar sobre temas atuais. O edital fala quais matérias caem nessas 63 questões, tipo o peso de cada uma. Esse trecho que a gente está vendo não entra nesse detalhe fino, mas, pela tradição da Café e de vestibulares desse porte, pode esperar o pacote completo do ensino médio, né? Biologia, química, física, matemática, português, literatura... Língua estrangeira, geralmente inglês ou espanhol, história, geografia. É preciso ter uma base ampla, mas ao mesmo tempo profunda por causa da concorrência. E aí que mora um desafio estratégico grande para o candidato, né? Como é que você equilibra o estudo, é muita matéria, diferente para objetiva, e ao mesmo tempo tem que treinar pesado para a redação. Não é simples, não. Imagino que a redação pese bastante, né? Principalmente quando as notas são altas para desempatar. Com toda certeza.
Em vestibulares assim super concorridos, a redação muitas vezes é o fiel da balança. Decide quem entra e quem fica de fora por pouco. 2 candidatos podem acertar quase o mesmo número de questões, mas uma redação bem feita faz toda a diferença. E ela avalia coisas que vão além do decoreba, né? Pensamento crítico, conectar ideias, escrever de forma clara, persuasiva. Deixar a redação de lado é um erro grave. Então não basta só saber a matéria, tem que ter estratégia, tem que praticar como se fosse o dia da prova mesmo. Exatamente. Não é só conteúdo. Tem que treinar a resolver questão no estilo da CAF, que pode ter lá suas manhas. Gerenciar o tempo, isso é crucial. Geralmente tem um tempo fixo para fazer as 63 questões e ainda escrever um texto inteiro. Só praticando muito para pegar o jeito. Fazer simulado, olhar prova antiga, entender que tipo de questão cai mais, que tema pode aparecer na redação. Tudo isso é preparar-se de forma inteligente. Essa organização toda, ter acesso a material bom, parece ser o caminho, então. Sem dúvida. Ter um plano de estudo bem feitinho, ter questão para treinar, resumo para revisar, aula focada. Ajuda a otimizar o tempo demais. Aumenta a chance de dar certo. Falando nisso, para quem está nessa luta, buscando justamente essa organização, um preparo focado de verdade, se você é estudante e quer se preparar para valer, fica uma dica aqui. Dá uma olhada em plataformas que são especialistas nisso. Por exemplo, entra agora em medicabe.com.br. Baixa o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil. Sério, tem prova anterior de todas as instituições, perfeito para a CAF, que é unificada, né? Questão comentada para entender o porquê, resumo prático, aula completa e até flashcard pronto para revisar onde quiser. Ajuda muito ter tudo num lugar só, ainda mais com tempo apertado assim. E essa organização é chave, porque, como a gente viu, a prova já tem data, 2 de novembro. O formato é puxado, objetiva mais redação e o prêmio são aquelas 443 vagas, divididas em 10 lugares. A margem para erro é mínima. É verdade, as 443 vagas, quando a gente pensa na demanda e que está distribuído, vira um funil bem estreito mesmo. Exatamente, cada coisinha conta. A escolha da ordem das faculdades, se tiver que fazer isso na inscrição, a estratégia para resolver a prova no dia, o controle emocional, tudo isso, claro, junto com um conhecimento bem sólido. É isso que forma o perfil de quem passa no vestibular desse nível. Não é só saber a matéria, é saber fazer a prova da CAF. Então, só para a gente recapitular os pontos principais dessa nossa conversa sobre o vestibular de verão ACAF 2026. Primeiro, a CAF unifica a medicina para 10 faculdades importantes em SC, FURB, Unesc, Univale, etc. Segundo, são 443 vagas no total para agora. Terceiro, calendário apertado. Inscrição até 29/9, pagamento até 30/9, prova em 02/11. Quarto, taxa de R$ 370 e, ponto importante, sem isenção nenhuma. E quinto, a prova tem 63 objetivas, mais uma redação. Exige preparo amplo e saber escrever bem. O que tudo isso quer dizer, no fundo? Quer dizer que é um processo seletivo de altíssima competição. Exige de quem vai prestar não só conhecimento, óbvio, mas também planejamento financeiro, organização com prazo, que é quase militar, estratégia de estudo bem focada no formato da prova e muita resiliência. O tempo entre edital e prova é curto, o investimento não é baixo e a vaga é muito disputada. É um desafio e tanto, exige foco total. Perfeito! Acho que conseguimos dar uma boa geral nos pontos essenciais do edital, uma visão clara do que esperar desse vestibular de verão 2026 da CAF para medicina, um processo com regras definidas, datas certas e exigências bem claras. E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão no ar, principalmente para quem está nessa reta final. Pensando nessa estrutura da CAF, sabe? Essa prova única valendo para tantos lugares concorridos e o formato dela, objetivas mais redação. Como é que um candidato pode ir além do básico de estudar o conteúdo? Que tipo de estratégia mesmo pode ser criada para se destacar nesse modelo unificado? Será que tem vantagens nesse formato pensando na preparação? Ou desafios que não existiriam se fosse cada um por si? Como usar a estrutura da CAF a seu favor na hora H?
Fica aí para pensar. Excelente ponto para pensar mesmo. Como transformar o formato em vantagem? Fica a questão aí para quem está na luta final pela